que a gente chama de história ambiental, né, que é um campo dentro da história e que se preocupa, sobretudo, com as relações do homem com a natureza. Na verdade, esse campo começa a surgir com mais força a partir da década de 1970, né, sobretudo em países, né, de língua anglo-saxônica, né, mas principalmente nos Estados Unidos, quando você começa a ter uma difusão maior das preocupações com a conservação da natureza, né. Em boa medida, na medida em que a história ambiental passa a se constituir como um campo acadêmico, ela se constrói um pouco em oposição àquilo que a gente costuma chamar de paradigma durkheimiano, né? O que vem a ser isso? A ideia do Durkheim é que o social se explica pelo social. E fazia sentido, né, quando o Durkheim estava lançando as bases da sociologia, você pensar assim, né, quer dizer, você tinha correntes muito fortes ligadas, seja um determinismo geográfico, como Hetzel, né, seja um determinismo biológico, né, ligado à ideia de raças superiores e inferiores, né, no caso do darwinismo social com Spencer, né? Então o Durkheim precisava fundar, né, o campo da sociologia e queria perceber qual era a lógica que caracterizava as sociedades humanas, né? Mais recentemente, os problemas ambientais têm se tornado cada vez mais perceptíveis, né, a partir, sobretudo, de meados do século XX para cá, né, e a gente começa a ter essa preocupação de entender em que medida o ambiente determina, né, as sociedades humanas e em que medida as sociedades humanas impactam o ambiente. Eu vou dar um exemplo de como... São dois exemplos que eu gosto sempre de dar de como as sociedades humanas são impactadas pelo ambiente e existe sim um grau de determinação, né, do ambiente físico sobre as sociedades humanas, né. Eu duvido que alguém consiga lembrar de alguma sociedade humana baseada na agricultura no Polo Norte ou no Polo Sul. Não tem. Por quê? Porque o clima impede, né? Quer dizer, você não consegue fazer agricultura com aquela quantidade de gelo, né? Então você tem um determinante aí. Óbvio que como essas sociedades humanas vão lidar com esse determinante, isso vai variar muito, né? Sociedades vikings que se estabeleceram na Groenlândia lidavam com isso, sobretudo criando porcos e vacas. Ela acabou sucumbindo em determinado momento, né, em que o clima estava mais frio, né, enquanto os Inuits, né, os esquimóis, viveram sempre da caça de focas, baleias e da pesca, né, então acabaram sendo uma sociedade mais adaptada a esse ambiente, né. O outro exemplo que eu gosto de dar é o exemplo da Polinésia. Nenhuma sociedade na Polinésia desenvolveu o uso do ferro, né? Por quê? Porque os polinésios eram incapazes, né, de desenvolver esse recurso. Eu penso que não, né? É bem possível que, se houvesse esse recurso nas ilhas da Polinésia, um dia provavelmente os polinésios teriam desenvolvido uma sociedade baseada no ferro, mas esse recurso não existe, né? Então não dá para desenvolver uma sociedade baseada no ferro na Polinésia, né? Esses exemplos é para a gente perceber como existe um grau de impacto do ambiente sobre as sociedades humanas. Por outro lado, os impactos das sociedades humanas são bastante perceptíveis, né, sobre a natureza, né? E cada vez mais.